Vamos lá, gente. A gente vai falar sobre alguns tipos de leito. Eu vou virar a câmera do meu celular pra baixo pra que vocês consigam ver. Eu ia fazer ali no quadro, mas aqui pra baixo vai ficar melhor, tá bom? Aê! Consegue virar a daí do clube? Bom, meus amores, vamos lá. Eu deixei aqui um papelzinho pra gente falar sobre leito. O que é o leito, né? Qual é a importância dele e por que nós precisamos ter esse conhecimento? Porque é a partir dele, gente, que nós vamos saber trabalhar com a fibra, né? É nele que nós vamos estar aplicando a fibra, então eu preciso conhecer aquilo que eu estou trabalhando. Nós precisamos conhecer em cima do que eu estou trabalhando, tá? Então, primeiramente, o que é o leito, gente? Vocês conseguem ver aqui, ó, leito unguial. Essa parte vermelha é o leito unguial, tá? E a partir dele que a nossa unha tem a sustentabilidade, né? A nossa unha, ela fica deitada aqui no leito. Então, nós temos aqui, ó, lâmina unguial ou placa unguial. E o leito unguial é onde a nossa unha se deita, tá? É aquela parte onde quando a gente arranca, quando a gente lesiona, fica vermelho ou sangra, tá? Então, esse é o leito. E o que acontece muito é que muitas meninas, por desconhecer, né, os tipos de leito, a gente acaba tendo algumas dificuldades na hora da aplicação. Por exemplo, aqui embaixo a gente consegue ver que essa unha, ó, tem um leito bem grande, tá vendo? Ó, vou até contornar aqui para que vocês entendam. Então, quando eu pego um leito longo desse jeito, um leito grande, é muito fácil de se trabalhar. Ele é um leito reto e é um leito grande. Então, qualquer tipo de alongamento que eu fizer nesse tipo de unha vai ficar bom, né? Então, é uma unha assim, que se eu faço uma fibra curta, fica bonito. Se eu faço uma média, fica bonito. Se eu faço uma longa, fica bonito. E ele é um tipo de leito que sustenta até mesmo um alongamento bem longo. Eu posso trabalhar com ele, com qualquer tipo de formato. E ele vai ficar bom. Então, eu posso fazer aqui uma unha almond, uma bailarina, uma square, que é uma quadrada, uma estileto. É um leito que comporta tudo, gente. É um leito, assim, extremamente fácil de se fazer. É um leito que eu posso utilizar borda camuflada, que eu posso fazer cor única e que vai estar tudo bem, né? Porém, não é somente esse tipo de leito que a gente pega em mesa. Na verdade, esse daqui é um tipo de leito raríssimo, né? Que a gente pega muito pouco. Eu, às vezes, preciso de alguma modelo. Eu falo, eu preciso de uma modelo que tem um leito longo. O que mais me aparece são modelos com os outros tipos de leito, que é os que eu vou mostrar agora. Então, vocês já entenderam o que é o leito. O leito é onde a minha unha, propriamente dita, está deitada, tá bom? E esses daqui são os leitos que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, primeiro nós vamos falar sobre esse. Esse leito aqui é um leito longo, tá? A gente consegue ver que ele é um leito plano, reto, e ele sai aqui da pontinha do dedo, tá vendo? É um leito que quando eu aplico a minha fibra, automaticamente ela já vem até o finalzinho, nas duas laterais. E a única coisa que eu preciso fazer aqui é a minha borda livre. Então, acaba se tornando um leito muito fácil para se trabalhar, tá bom? É um tipo de leito, como eu falei pra vocês, que eu posso trabalhar com qualquer tipo de cor, com qualquer tipo de alongamento. Posso fazer fibra, posso fazer gel, posso colocar molde, posso fazer tudo, porque tudo dá certo nele. Muitas vezes a gente se frustra, porque a gente vê alguns trabalhos na internet, na rede social, e a gente se baseia por eles, né? E o que acontece? Eu falo que a rede social hoje, o Instagram, a nossa rede social, o Facebook, a nossa página de divulgação, ela se torna uma vitrine. E na vitrine a gente coloca apenas os trabalhos bons, a gente coloca apenas as peças boas. Porque é por ali que a gente vai vender o nosso trabalho, certo? Mas quando a gente vai fazer um atendimento de mesa, a gente se depara com esses outros tipos de leito. E aí o que acontece? Primeiro, aqui eu tenho um leito largo, né? E aqui eu tenho uma pontinha saltada, consegue ver? Que é aquela pontinha que quando a gente olha de lado, tem aquela cabecinha aqui no dedo que não fica bom. A gente tenta aderir a fibra e a fibra não desce.
Se a gente não trabalhar bem aqui, a minha fibra ela acaba ficando saltadinha, ela acaba ficando inclinada. É um tipo de unha que não tem como eu mudar, não tem como eu deixar uma unha larga desse jeito, estreita, tá? Então, se a unha é larga, a gente não vai conseguir mudar isso. Jamais uma cliente vai chegar aqui com esse tipo de leito e sair com esse, tá? Esse tipo de leito é um tipo de leito que eu não utilizaria uma unha com borda camuflada, tá? E eu não faria também ela totalmente quadrada, ela totalmente square. O que eu faria nesse tipo de leito? Eu iria trabalhar com uma cor única, tá? Com gel de cor única, ou o LU2 da Pilbella, ou o nude da Volia, ou o cover. Por quê? Porque assim eu consigo leito. Então, se eu faço uma extensão maior, a impressão que eu vou ter é que essa ponta aqui tá mais alongada. Ela está alongada, tá? Então, eu não iria trabalhar com duas cores aqui. Sensação de uma unha mais fina. Porém, o leito não curva, tá? A gente não pode forçar para curvar esse leito. O que acontece? Se eu tento curvar o leito, tento estreitar ele, eu posso causar uma onicólise, que é o descolamento da minha lâmina unguial do leito unguial. Então, a única coisa que eu posso fazer é uma extensão maior, tá? Como eu fiz aqui o desenho para vocês, estreitando a ponta, mas nunca o leito, certo? Já nesse caso aqui, ó, a diferença, olha como eu faria uma unha longa, um leito longo, eu poderia estar trabalhando com uma square, e aqui uma unha com leito mais largo, eu iria trabalhar com ela assim, afuniladinha, tá? E nunca com duas cores, sempre trabalhando com a cor única, pra mim disfarçar esse ponto aqui, ó. Porque aí, eu vou pintar aqui pra que vocês entendam. Ó, quando eu venho aqui, ó, olha só como que a gente vai disfarçar esse leito, ó. A gente não sabe onde ele começa, tá vendo? Ó, quando eu trabalho com uma cor única. Seria basicamente isso. A gente não iria ter mais aquela percepção dessa ponta. A gente não iria saber aonde tá começando a borda livre, tá? Então, sempre em leitos largos e curtos, eu trabalho dessa forma. Aqui eu tenho um leito arredondado e é onde começa alguns problemas. Por exemplo, se eu não posso me basear pela ponta. Esse tipo de leito aqui, consegue ver a borda livre dele, ó? Aqui a minha borda livre, ó. Ela começa aqui mais ou menos e vai até aqui. Então, nesse tipo de leito, eu não posso me basear pela borda livre. Diferente desse primeiro. Esse primeiro eu já poderia vir aqui, ó, tá vendo? Aqui ao final é a minha borda livre e já iria iniciar a minha extensão. Nesse caso, não. Nesse tipo de leito aqui, eu não posso me basear nessa ponta, porque senão eu também teria uma unha afunilada, tá? E aí, o que eu faço? Essa unha aqui é uma unha que dá muito dentinho, tá? Dá um tipo de dente nessas laterais, porque eu preciso trazer a minha fibra vindo até aqui, ó, tá? Que seria aqui no ponto zero, trazendo pra frente. Então, pra ela ficar simétrica, eu teria que trazer aqui. E aí, o que acontece? Bem nesse ponto aqui, ó, às vezes pode acontecer da fibra ficar seca. Porque se eu levo o meu produto aqui embaixo, o que acontece? Ele encosta nessa pele que tá aqui, ele causa uma ardência na ponta do dedo e, às vezes, o meu gel não chega até esse pedacinho. É onde causa aqueles dentinhos, tá? Nas laterais. E aí, como resolver isso, gente? Eu deixo um reforço nesses cantos, eu levo pra cabine, faço a minha curvatura tudo bonitinho, só que eu preciso dar muito mais atenção nesses cantos. Quando a minha cliente vira a mão, assim, ó, quando eu viro nesse ângulo, pode acontecer de eu ver um excesso de gel aqui dentro. E muitas meninas perguntam assim, eu não posso tirar esse gel? Eu não posso tirar porque tá incomodando? Não, não pode tirar, tá? Por quê, gente? Porque se eu tiro...
aquele excesso de gel, né, que é esse que vocês olham aqui por baixo e conseguem visualizar por aqui, eu vou deixar essa parte aqui frágil, tá? É como se eu deixasse ela fina demais, eu danifico essa área. E aí, olhando de lado, a gente consegue perceber que ela vai começar a fazer aqueles dentinhos na lateral. Então, eu preciso trazer a minha fibra até aqui, pra ela ficar simétrica. Vai pegar um pouquinho na pontinha do dedo e vai ficar um certo desnível sim, tá? Não tem como evitar isso. Dia de manutenção, a gente consegue vir e limpar essa área aqui, que foi onde deu aquela encostadinha, tá bom? E porém, gente, essa daqui ainda não é o tipo de unha mais difícil. Essa daqui é o tipo que a gente mais encontra. É o tipo que a gente mais pega em mesa, tá? Que não chega a ser uma unha ruída, só que é uma unha bem curtinha, que tem isso daqui dos lados e essa ponta é o sulco proximal. Então, a gente tem um contato aqui com o gel no sulco proximal, tá? E não tem como a gente evitar isso. Eu preciso trazer, então eu deixo um excessinho de gel aqui nesses cantos, para que a gente consiga fazer essa estrutura de uma forma que não fique fraca. Entenderam? Vamos lá. Agora, outro tipo de unha, que é esse daqui. Gente, esse tipo de unha aqui é um problema. Por quê? Vocês vão observar aqui que eu tenho uma borda livre, ó, que vem de um canto, desde aqui de baixo, ela faz assim e vem até o outro. E eu não tenho praticamente nada de parede lateral. Então, essa parede lateral que era pra estar vindo aqui, ó. Deixa eu colocar isso daqui que eu tô sem a régua. Ó, era pra ela estar vindo aqui. Eu vou ter que construir. E aí é um problema também. Porque o que acontece? Todo mundo sabe que o gel, ele não adere à pele, ele não adere ao tecido vivo. Tá? Ele só adere na unha. Se eu quero uma unha extremamente square, uma unha extremamente quadrada, né? Eu posso fazer? Posso. Porém, com o tempo, quando a minha cliente voltar para manutenção, ela vai estar sem esses cantos, tá? Isso daqui solta. A gente começa a perder esses cantos. A gente começa a perder essas laterais. E aí, o que eu indicaria? Eu indicaria, nesse tipo de unha, vocês fazerem uma unha que não seja tão quadrada, tá? A gente poderia trabalhar com ela um pouquinho mais afunilada, pra gente evitar essas quebras também. Então, a gente poderia seguir, ó, a anatomia dessa unha aqui. Eu poderia vir aqui e seguir pra uma unha bailarina. Claro, né, gente? Conversando com a cliente, explicando pra ela sobre o tipo de unha que ela tem, explicando que nesse tipo de unha aqui, ela teria uma unha muito mais resistente e com muito menos quebra, com muito menos problema, se ela seguir a anatomia dela. Ah, mas a minha cliente não quer, ela não quer uma unha bailarina, ela quer uma unha square. Tudo bem, não tem problema, vocês podem fazer. Porém, é uma unha que vai ter que repor fibra, tá? Na maioria dos casos, a gente precisa repor fibra, porque a minha fibra e o meu gel não vai aderir a esses pedacinhos aqui, ó, tá? Onde é tecido vivo, certo? Então, precisa tomar muito cuidado ao se trabalhar com essa unha. É uma unha que eu, Vanessa, iria trabalhar com uma unha ou almond arredondadinha, seguindo já o formato da unha dela, ou uma bailarina, tá bom? Aqui é outro caso, gente, igual esse daqui de cima, só que esse daqui era uma unha bem arredondada, né? E essa daqui é uma unha mais quadrada. Vocês observem que ela é uma unha simétrica. Então, por ela ser simétrica, eu não tenho muito problema com a minha aplicação da fibra. Eu consigo trabalhar com qualquer tipo de formato e qualquer tipo de formato. Eu conseguiria trabalhar com qualquer tipo de tonalidade de gel. Eu poderia utilizar tanto um transparente. Ah, outra observação. Nesse caso aqui também eu não faria borda livre, tá? Porque a minha borda livre iria ficar muito acentuada. Então, nesse caso aqui também, somente cor única. Nesse caso aqui, meninas, eu poderia trabalhar tanto com ela quadrada, com a square, poderia trabalhar com ela almond e bailarina também, tá? Visualmente, por ela já ser uma unha quadrada, até aqui embaixo, a square ficaria melhor.
Então, nesse caso aqui, a gente poderia trabalhar muito melhor com a unha quadrada, tá? Ou levemente afunilada. Eu poderia fazer assim, ó. Dar uma leve jogadinha aqui pra dentro. Pra deixar ela um pouco mais estreita. Seria o mesmo caso dessa daqui. Certo? E aí, por último, eu tenho essa unha aqui, que é bem parecida com essa primeira. Tá? Só que essa unha aqui, ela é uma unha também que ela não é uma unha simétrica. Se eu for medir aqui, ó, às vezes pode dar diferença. Se eu começar a medir o centro aqui da minha falange, se eu for seguindo até lá na ponta, pode dar diferença, tá? Então, eu preciso tomar muito cuidado na hora de aplicar essa fibra nesse tipo de leito. Primeiro, gente, eu não posso aplicar a minha fibra daqui pra ponta, tá? Eu preciso trazer a minha fibra até aqui embaixo e trazer ela reta também. É um tipo de leito que eu faria a mesma coisa que aquele outro caso lá do ladinho, tá? Eu iria trazer ela square, sempre avisando a minha cliente que ela pode perder esses cantos, essas laterais, tá? E dar a minha opinião pra ela. Geralmente eu trabalho muito tranquilamente com as minhas clientes, eu mostro, né, primeiro o tipo de unha que ela tem, porque assim eu consigo mostrar qual formato ficaria melhor. Então, aqui, essa unha, se eu for fazer uma unha square, eu preciso fazer essa correção das laterais, tá? E se eu fosse fazer ela almond ou bailarina, não teria necessidade, porque eu já poderia, ó, seguir o padrão dessa unha mesmo, tá vendo, ó? Então, ela já iria vir, ó, no formato, tá? Então, aqui tem alguns tipos de leito, gente, que a gente encontra no nosso dia a dia na mesa, né? E aí, esses daqui eu mostrei pra vocês todos assim de cima. Pega ali pra mim, vocês estão ali atrás. Todos de cima. E da forma que eu trabalharia em mesa. Pra mim ter um pouquinho mais de simetria nessas unhas, pra mim ter assim uma parte de visagismo melhor, né? Pra que eu possa corrigir os erros. Os erros não, eu diria a unha natural, né? Pra que eu pudesse corrigir ela. Então, essas seriam as formas que eu iria trabalhar nessas unhas, tá? Agora aqui, gente, tem alguns tipos de leitos que é os que eu vou mostrar pra vocês nas próximas aulas aqui pelo Instagram, tá? Que são essas unhas aqui, ó. A que cresce pra cima e a que cresce para baixo, tá? Então, aqui também são dois tipos de leito. Vou mostrar nesse papelzinho aqui pra vocês. Nesse tipo de leito, gente, o que acontece? Essa daqui é aquela primeira unha que eu mostrei pra vocês, né? Que é uma unha reta, uma unha plana, é uma unha fácil de se trabalhar, é um leito longo. Mas aí também a gente tem esse tipo aqui, né? Que é aquela unha que cresce pra baixo. Nesse tipo de leito, a gente precisa observar o quê? O ponto mais alto dela. Onde é o ponto mais alto dela? E onde está o ponto mais baixo? Primeiro, gente, eu nunca vou trabalhar em uma unha com leito assim, sem fazer correção. Então, esse daqui é o primeiro segredo para esse tipo de unha, tá? Então, a gente, além de observar ele de frente, a gente precisa vir aqui, ó, observando ele de lado, tá? E aqui de lado eu consigo ver que eu tenho um ponto mais alto aqui e nessa daqui eu tenho um ponto mais alto aqui. Se eu trabalho com essa unha dessa forma aqui, do jeito que ela veio pra mim, se eu aplicar a minha fibra, o que vai acontecer, ó? Ela vai ficar voando, tá vendo? Ela vai ficar inclinada, ela vai ficar pra cima. E nesse tipo de leito aqui, se eu faço a minha fibra seguindo ele vai ficar uma unha de gavião. Então, nessas daqui, eu já observei e consegui corrigir, né? Esses fatores, esses probleminhas. Nesses daqui também a gente precisa corrigir, porque são unhas que eu não posso seguir a anatomia da minha cliente, né? Por
Melhor que seja essa unha natural, por mais bonita que ela seja, eu preciso fazer correções, porque quando eu coloco a minha fibra sem fazer essa correção, eu vou acentuar o tipo de problema que ela tem, tá? Então, a gente conhecer esse tipo de leito é o mais importante. Como que vocês vão conseguir, então, resolver todos os problemas da fibra, de direção, de simetria, né, da parte de visagismo? Observando os leitos, gente, não tem outra forma. Nesse tipo de leito aqui é um leito fácil, como eu mostrei pra vocês, seria um leito que eu iria aplicar a minha fibra reta, toda bonitinha, e eu teria uma extensão aqui certinha, né? Nesse caso aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar minha borda livre e subir, deixando a minha unha natural plana, pra depois estar fazendo uma aplicação, né? E aí eu teria, ó, uma unha também retinha. A gente precisa observar duas coisas. Primeiro, ponto mais alto. Segundo ponto, o eixo lateral. Então, se eu conseguir, ó, fazer uma linha reta aqui, essa ponta aqui da minha unha, ela precisa estar vindo reto, tá vendo? Então, ela não pode cair, ela não pode ficar para baixo do eixo. Ela não pode fazer isso aqui, ó. Eu preciso trazer a minha fibra no eixo do dedo. Assim. Então, eu sempre observo a unha e olhando de lado eu vou observar o eixo do dedo, ó. Eu vou trazer uma linha imaginária aqui para que eu consiga ter uma unha reta. Nesse caso aqui, olha como que é fácil, ó, já é automático. Quando eu coloco a minha fibra lá, automaticamente ela tá vindo reta, ó. Ela não fica para baixo do eixo do dedo. E nesse caso aqui, se eu faço uma aplicação seguindo a minha fibra, a minha unha, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar pra cima. E aí, visualmente, também eu não tenho uma estrutura bonita. Então, eu preciso corrigir. A mesma coisa, eu vou ver aqui o meu eixo. Eu vou subir e vou trazer aqui, ó, reto. Por que eu tô mostrando isso pra vocês, gente? Porque quando a gente iniciou nesse mundo da fibra, as informações que a gente tinha é que a fibra não era adaptada para todo tipo de unha, né? Que a fibra não tinha como fazer uma fibra em uma unha assim, uma unha côncava em uma unha convexa. Não tinha como, era somente para unhas planas. E aí todo mundo falava que para uma unha assim, para baixo ou uma unha para cima, eu iria precisar utilizar um molde, né? Mas como assim, gente? Como que eu vou precisar utilizar um molde, sendo que a minha fibra lá é um molde, ela é um extensor? Então, a gente começou a trabalhar em cima desse tipo de dificuldade. Hoje, essa aula que eu trouxe para vocês é para que vocês entendessem e conseguissem visualizar o tipo de leito, tá? O tipo de leito da sua cliente, porque é a partir daqui que vocês vão ter o resultado de vocês. Certo, meus amores? Eu acho que ficou bem claro. Eu vou ligar aqui, vou ativar os comentários para que vocês possam tirar algumas dúvidas, tá? Referente a essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre esse tipo de leito. Eu não vou estender muito a aula, porque tem conteúdo aqui que eu ainda vou passar nas próximas aulas, tá? Então, até o final dessa imersão, nós vamos falar, ó, sobre essa unha, sobre essa unha. Vamos falar sobre as unhas assimétricas, ó. Tá? Então, tem muito conteúdo ainda falando sobre leito. Observem bem tudo que eu passei pra vocês hoje. Anota, gente, porque isso daqui são conteúdos, assim, de extremo valor e que vai fazer toda diferença na vida de vocês, tá? As meninas que perderam o começo dessa aula, o começo dessa live, vai ficar no feed. Quem gostou do conteúdo, gente, compartilha com as amigas, marca as amigas, porque assim vocês vão me ajudar muito, 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 muito. Amanhã eu vou estar aqui com vocês com mais um conteúdo às 5h17. Eu espero que amanhã não haja nenhum tipo de problema, tá? Esse daqui foi o conteúdinho de hoje, falando sobre os leitos. Inclusive, ó, eu tenho aqui um leito pra cima que vai ser demonstrado aqui pra vocês. Então, não percam, porque hoje foi só um pouquinho do que
tá rolando, tá bom? Meus amores, ficou alguma dúvida? Tá na live, tá? Se tiver algum tipo de dúvida sobre o conteúdo, se eu não conseguir responder por aqui, não fez o cadastro ainda, corre para fazer o cadastro, porque vocês vão ter o link do WhatsApp, tá? Onde tá todas as meninas que estão na imersão. Por lá vocês vão, assim que vocês fazem o cadastro, vocês recebem o link, vão entrar nesse grupo. Nós vamos estar abrindo o grupo do WhatsApp das 5h30 às 7h30 da noite, que vai ser o horário para vocês deixarem as dúvidas, tá bom? E no outro dia eu vou lá tirando as dúvidas de vocês, tá? Então é super importante que vocês façam o cadastro, porque vocês vão conseguir ter todo o conteúdo por lá. Como ocorrem as manutenções desse tipo de unha? Ô Bia, as manutenções, como a gente já fez uma aplicação correta, né? As manutenções vai ser apenas a continuidade daquilo que foi feito no dia da aplicação, tá bom? Então, se você fez a aplicação correta, a sua manutenção vai ser normal como as outras, tá bom? Ansiosa para chegar dia 29 para o curso. Ah, que legal! Temos alunas aí já. Aguardem que nós vamos abrir o curso online também. A Sai está perguntando se quando eu faço a correção da fibra, a correção vem com a quantidade de gel. Isso mesmo, tá? Sempre que nós vamos fazer uma correção do leito, eu faço uma correção com gel, tá? Então eu vou acertar o meu gel, a minha unha, o meu leito, sempre antes de colocar a minha fibra. Quando eu vou com a minha fibra, eu já vou com a minha fibra em um leito reto, um leito plano. Vamos observar um terreno, quando nós vamos construir uma casa, por exemplo. Eu gosto muito de observar em tipos de construção, tá? Quando a gente vai construir uma casa, a gente pega um terreno totalmente desnivelado, um terreno cheio de buraco, ou um terreno que tem um lado mais alto, o outro mais baixo. O que é feito antes de construir a casa? Não é feita uma correção do terreno? O arquiteto, não sei quem que faz esse tipo de quem é arquiteto, amor, que trabalha com... O engenheiro, ele vai lá e ele faz o quê? Ele vai medir todo o terreno e ele vai deixar ele certinho, ele vai colocar aquele aparelhinho lá que deixa tudo plano para ele poder trabalhar e construir a casa, não é assim? A mesma coisa a nossa unha, a gente deixa o nosso terreno limpo e plano para estar fazendo a nossa construção, tá bom? Então é basicamente isso. A Valéria tá pedindo foto dos desenhos no grupo. Valéria, eu vou ver se eu consigo essas imagens, porque aqui eu imprimi para vocês, mas eu vou ver se eu consigo e mando lá para vocês. Então, quem estiver no grupo do WhatsApp vai ter essas imagens que eu coloquei aqui para vocês. É interessante porque a cliente chegou, vocês conseguem analisar o tipo de leito e a forma, às vezes até mesmo para poder explicar para elas e poder falar, ó, é assim que vocês vão fazer, tá? Vocês precisam entender um pouquinho mais sobre esse visagismo para vocês poderem passar para suas clientes. Então, todas as meninas estavam perguntando como fazer essa correção, né? Sobre a parte de correção. É isso que eu falei pra vocês. Eu acho que todas elas ficaram assim, com essa parte na cabeça. Então é isso, meninas. Essa correção ela é feita com gel. Eu preciso trabalhar em uma unha plana, em uma unha certinha, pra depois colocar a minha fibra. Tudo isso vai ser passado aqui pra vocês, tá? Eu vou vir falando, vai ter uma aula aqui durante a imersão somente sobre as unhas côncavas e convexas. Então não percam, tá bom? Porque essa parte vai ser passada nas próximas aulas, tá bom? Gente, quem gostou da live, compartilha pra Van. Comenta aí, marca as amigas, tá? E quem não fez o cadastro, corre pra fazer o cadastro na imersão, tá bom? Essa aula vai ficar salva pra vocês, porque deu muito trabalho. A gente custou começar aqui hoje, mas Deus sabe de tudo, né? E deu tudo certo. Eu acredito que foram informações valiosas. Espero que vocês guardem aí de coração, tá? Pra vocês. E quem não fez ainda, corre lá pra fazer o cadastro pra mim continuar tirando as dúvidas de vocês lá pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Beijo, meus amores!